E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu ontem um prazo de 48 horas para o ex-presidente Jair Bolsonaro informar se houve autorização para a produção do vídeo feito com inteligência artificial exibido na convenção do PL no último sábado. Hoje, a defesa de Bolsonaro informou que o ex-presidente não autorizou o uso de sua imagem e de sua voz para a produção do vídeo. Os advogados também afirmaram que, por causa das restrições impostas pela Justiça, Bolsonaro não teria condições de conceder essa autorização. Na decisão publicada ontem, Moraes escreveu que, caso ficasse comprovado que Jair Bolsonaro autorizou o uso do material, a conduta poderia levar à revogação da prisão domiciliar e ao retorno do ex-presidente ao regime fechado. O ministro também destacou que o Tribunal Superior Eleitoral considera irregular o uso da imagem ou da voz de uma pessoa sem autorização quando o conteúdo pode induzir o eleitor ao erro. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Piotto, do último programa para cá, muita coisa aconteceu em relação aí ao ministro Alexandre de Moraes, a Jair Bolsonaro. Na decisão de ontem, o ministro pediu os seguintes esclarecimentos aos advogados de Jair Bolsonaro. Pediu se ele autorizou ou não o vídeo com inteligência artificial que foi usado na convenção, o que poderia levá-lo de volta à prisão. A defesa hoje, então, entregou os esclarecimentos e disse que não houve essa autorização, negou o consentimento por parte de Jair Bolsonaro, até mesmo pelas condições. Hoje ele está praticamente incomunicável, segue em prisão domiciliar. E tem um outro ponto também da decisão do ministro Alexandre de Moraes, de ontem à noite. Ele coloca uma questão se houve ali violação da legislação eleitoral por parte de Flávio Bolsonaro e do PL, que aí fica uma questão para a gente discutir aqui no programa, o Moraes invadindo a competência do Tribunal Superior Eleitoral presidido por Cássio Nunes Marques. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Ana, Luciano, seja bem-vindo. A todos que nos acompanham. Vamos lá. O ministro tem, apesar dos abusos, do julgamento completamente ilegal, de tudo que nós temos contado aqui, mas ele tem, sim, alguma ascendência, porque ele é juiz de tudo neste caso, sobre a condição do presidente Bolsonaro. Apesar dos abusos, eu vou insistir nesta frase muitas vezes, ele poderia revogar, sim, a prisão domiciliar. E só. E ponto. E nada mais. Quando ele avança sobre a questão eleitoral, ele avança sobre duas searas as quais ele não tem nenhuma competência, e eu estou falando do ponto de vista legal, de agir. Ele não é do TSE, para onde deve ir, e onde, obviamente, serão julgados quaisquer questões eleitorais, e também do processo especificamente da reclamação que se faz sobre o uso da inteligência artificial. Ou seja, ele não faz parte do processo, não é juiz do processo, não está na mão dele, e tampouco deveria estar porque ele não faz parte do TSE. Esse é um assunto do Tribunal Superior Eleitoral. Mas aí a pergunta é, ele vai avançar sobre a legislação eleitoral, sobre o TSE especificamente? Por que ele colocou isso na decisão dele? Ele nem tem que comentar esse assunto, ele pode parar naquele ponto. Olha, se ele autorizou o uso da imagem, o entendimento da justiça eleitoral, tarará, ele pegou e teria, digamos, infringido uma das cautelares. Ponto, acabou. É até aí que ele pode ir. Em que pese, e eu vou insistir na tese, o abuso desse processo como um todo e da prisão em si, porque vem da árvore envenenada, um processo todo ilegal, só poderia resultar em medidas ilegais. Mas o ministro Moraes não se cansou, ele parece ser presidente do TSE, ele não se imagina fora da discussão do processo eleitoral. Aí, veja só, hoje uma pesquisa do Datafolha, né, a gente vai falar sobre isso, 70% praticamente discordam da decisão do ministro Alexandre de Moraes de proibir o filho Flávio de visitar o pai. Quer dizer, os brasileiros não aguentam mais abuso, arbítrio vindo do Supremo Tribunal Federal, como também não vão suportar essa decisão. Quer dizer que qualquer pessoa agora que usar a imagem do Bolsonaro, seja de forma, digamos, mais pelo lado cômico, nessas animações que se fazem com muita frequência em período eleitoral, seja num desenho que você faça, ou mesmo use inteligência artificial, essa pessoa que vai ser processada, e ele vai pedir para os advogados, advogado, o seu cliente liberou o uso. Não, de que loucura é essa? Mas ele insiste na loucura. Insiste na loucura porque lá atrás muita gente permitiu que ele fosse exatamente esse sujeito completamente fora da lei. Porque é fora da lei, isso está causando um constrangimento dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas o Moraes persiste. Ele criou um negócio que não tem mais fim.
e ele só dobra a aposta, em vez de recuar, que seria, digamos, um pouco mais e revelaria um mínimo de sensatez, Paulo. Deixa eu dar as boas-vindas ao professor Luciano de Castro. Luciano, seja muito bem-vindo aqui na bancada de Oeste Sem Filtro. Quem acompanha a programação da Oeste já conhece o professor Luciano, que apresenta o programa A Constituição e a Liberdade, sempre às segundas-feiras, às 8h30 da noite. Eu já tive o privilégio, a honra, o prazer de ser entrevistado pelo professor Luciano. Soube que a Ana também saiu o programa agora na segunda-feira, ela pode falar um pouquinho. O Luciano é formado em engenharia pelo ITA, é formado também em economia, professor da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, está passando uma temporada no Brasil e a gente rapidamente fez o convite para o Luciano estar conosco na bancada do Sem Filtro. Luciano, seja muito bem-vindo. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, Paulo, e, na verdade, também de participar e fazer esse programa aqui na Oeste, é uma grande oportunidade. Comentando o que o Piotr acabou de falar, né, sobre esse processo e essa decisão do Alexandre de Moraes, Piotr, acho que colocou todos os pontos. O grande problema é exatamente o excesso, a fugir da competência que lhe cabe. No máximo, ele poderia tratar apenas do que fez o réu, que concordamos também, foi injustiçado nesse processo. Mas depois, nada além disso. E é um problema sério essa passagem para a justiça eleitoral. Mas eu queria destacar, Paula, que talvez isso seja uma oportunidade. E eu tenho conversado nessas semanas que estive aqui no Brasil e tenho encontrado muito desânimo com meus amigos, no povo brasileiro, as pessoas com quem eu conversei, porque elas estão cansadas desses arbítrios e a falta de perspectiva de mudar alguma coisa. Mas eu acho que esse tipo de coisa pode levar a uma oportunidade de nós voltarmos a essas pessoas que em 2022 votaram contra o presidente Bolsonaro para a defesa da democracia, que essas pessoas, usando exatamente as mesmas razões, acordem para a necessidade de nós defendermos a democracia agora, para que as regras do regime democrático sejam cumpridas e sejam cobertas ou cumpridas por todos, inclusive pelos ministros do STF. Perfeito. Deixa eu dar as boas-vindas também a Ana Paula Henkel. Muito boa noite. Eu fiquei sabendo que foi bem emocionante a sua entrevista com o Luciano no programa de segunda-feira. Falou do pai, falou do professor Ives Gandra Martins. Foi muito especial esse programa. Vale a pena conferir a nossa audiência. Agora, Ana, vamos voltar para o noticiário político, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Acho que chegamos aqui a essa conclusão que, em relação ao consentimento ou não de Jair Bolsonaro, a defesa já explicou, não houve o consentimento. Deveria parar por aí. Porém, o ministro Alexandre de Moraes insiste em invadir a competência do Tribunal Superior Eleitoral. Eu queria aproveitar, Ana, se me permite, trazer um trechinho da decisão que foi publicada ontem à noite, depois do programa, por isso que a gente não tocou nesse assunto, e nessas 24 horas já houve aí a resposta da defesa de Jair Bolsonaro, mas só para ilustrar o que ele diz a respeito de uma possível violação das regras eleitorais. E ele diz o seguinte, não sei se a nossa produção tem aí o trecho da decisão, vou abrir aspas aqui para o ministro Moraes. Por outro lado, se não houve autorização do custodiado Jair Messias Bolsonaro para a utilização de sua imagem e voz para declarações político-eleitorais, que foi o caso, porque a defesa já explicou que não houve o consentimento, além de constituir desrespeito à ordem judicial por Flávio Nantes Bolsonaro e pelo Partido Liberal, tal conduta poderá tipificar a denominada deepfake, prática expressamente vedada pela legislação eleitoral, uma vez que haverá a caracterização de criação ou divulgação de conteúdo sintético destinado a associar artificialmente a voz, a imagem ou a manifestação de determinada pessoa a candidato, partido ou causa política, sem sua expressa autorização nos termos do artigo 9 da resolução do TSE 23.610 de 2019. Tá? Então, um trecho da decisão do ministro Moraes, que foi publicada ontem. Ana. Que situação, né, Paula? Boa noite, Piotr. Professor Luciano, boa noite, que prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo.
Boa noite, querido mestre Augusto, e boa noite à nossa audiência. Paula, o problema agora, é o nosso problema de todo santo dia, é o que vai acontecer perante a lei. Não interessa. A pergunta acaba ficando sem resposta, porque a lei, nesse caso, não interessa. A lei aqui com perdão do trocadilho, é a Alexandre, é o que ele decide, é o que ele quer, é a interferência que ele quiser fazer, seja no executivo, seja no legislativo, seja no Tribunal Superior Eleitoral. Então, estamos no escuro, Paula. A verdade é essa. Agora a gente sabe que não houve autorização por parte do presidente Jair Bolsonaro. Aí, se formos atrás das leis do TSE, é multa, provavelmente, né, tem que tirar todos os vídeos de circulação, aplica uma multa pesada e campanha que segue. Mas a gente sabe que, no caso, há uma perseguição ao presidente Bolsonaro, à família do presidente Bolsonaro, há uma perseguição à direita no Brasil. Então, Paula, infelizmente, né, eu liguei para 2 advogados amigos de manhã e eu falei, eu queria entender a lei agora, advogados que mexem com eleições, e os 2 me responderam a mesma coisa. A lei diz A e B, mas Alexandre pode fazer C, D, E, F até a letra Z do alfabeto, porque isso vem da cabeça dele já há algum tempo. Portanto, Paula, é difícil, né, a gente sentar aqui para conversar com a nossa audiência, discutirmos as notícias, o que está acontecendo no Brasil, dar alguma perspectiva. Olha, agora o caminho pode ser esse. No entanto, estamos todos no escuro. A verdade é essa, porque no escuro mesmo está a cabeça do Alexandre de Moraes, que faz o que quer com esse país. Augusto Nunes, boa noite. Boa noite, Paula, Piotr, Luciano, bem-vindo. Boa noite, Ana, querida. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, eu, como qualquer pessoa supostamente normal, eu procuro não tomar decisões envolvendo coisas que eu não conheço bem. Por exemplo, a inteligência artificial, quero conhecer melhor e tal. O Alexandre de Moraes, ele toma decisões sobre o que desconhece, ele distorce o que desconhece e, evidentemente, tem a mente avariada. O comportamento dele mostra que ele tem sérias avarias mentais. Então, ele ainda acha que é o presidente do TSE, suponho, e que ainda estejamos em 2022. O ministro Nunes Marques tivesse um pouco mais de altivez, já ia parar esse negócio dizendo, aqui eu decido. Aqui eu decido. Ele já foi chamado de covarde pelo Gilmar Mendes. Não haverá salvação para o juiz covarde. Aqueles surtos do Gilmar. Agora, ele pode facilmente dizer, isso aí é comigo. Então, por que eu assumi a presidência dessa corte? Ou é uma corte que pode agir sem ser um puxadinho do Supremo, ou então dispensem essa corte de existir. Como eles não estão fazendo isso, nós estamos entrando no que o Sérgio Porto e Stanislau Ponte Preta chamavam de o perigoso terreno da galhofa. Isso tudo é uma piada. É uma piada. Se o Bolsonaro está isolado, ele não pode conversar com ninguém, quais são os suspeitos? Os funcionários da casa? A mulher, não. Não faria isso, está um tanto afastada da campanha. O próprio Flávio, esse não foi, ele está proibido de falar com o pai. A quem o Bolsonaro deu a ordem? Não deu a ordem nenhuma, ponto final. Eu acho que o Alexandre de Moraes, que adora legislar sobre o que ignora, acha que a inteligência artificial é uma coisa que existe fisicamente, é uma espécie de robô e toma decisões por conta própria. Só pode ser isso. Pelo seguinte, ele vai acabar aprendendo a inteligência artificial, querendo aprender, e depois
vai obrigá-la a usar a tornozeleira eletrônica. Ele acha que é uma coisa física. Isso aqui só mostra o seguinte: o Alexandre de Moraes distorce ou assassina as coisas que conhece ou deveria conhecer, por exemplo, a Constituição, e adora tomar medidas sobre o que desconhece profundamente, que é o caso da inteligência artificial. Isso aí, se eu sou correspondente de um jornal estrangeiro aqui no Brasil, eu tenho vergonha de mandar uma reportagem sobre isso, porque isso é coisa de maluco. Se não tiver um maluco no meio, esse tipo de assunto não surge. O maluco é o Moraes. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.